Oiê! Gente, hoje nós estamos trazendo mais uma dica de economia doméstica. Mas, na verdade, estamos trabalhando na rua. Assim, ó, a gente está fazendo os nossos próprios mourão, pilar de concreto, né? Já vem tempo que a gente está fazendo. Agora nós temos a bitorneira, mas antes a gente já fazia tudo na enxada mesmo, na mão mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa caixa, a nossa forma medida, mas depois o meu marido vai dar as medidas corretas, porque foi ele que fez, então ele que sabe, né? Nós usamos uma tábuas de pinos, né? Só que não pode deixar no sol enquanto não está sendo usado, porque senão ela entorta, né? Ela empena. Dentro nós vamos colocar um pilar, nós vamos fazer com taquara. Aqui no Rio Grande do Sul conhecemos como taquara, mas é bambu. Todo o país conhece como bambu. Só nós no Rio Grande do Sul que gostamos de complicar um pouquinho as coisas, então a gente usa taquara, né? Falamos taquara. E no outro nós vamos colocar 3 barras de ferro de construção, tá bom? Só para mostrar que as duas formas funcionam super bem. A massa nós fizemos na bitorneira, mas na verdade é 3 por 1. O balde medida tá lá. Eu vou pedir para o meu marido trazer para nós mostrar qual o balde que foi usado. Mas a medida tanto faz, pode ser baldinhos, tanto faz o que vai ser usado. É o balde medida que nós usamos. É um balde de pedreiro. Foi 3 de areia, 1 de cimento e 2 de brita, pedrisco, brita fina. É essa mesma brita que está aqui no chão, ó. Essa mesma britinha aqui. Aí a gente misturou bem antes de colocar água. Bota o cimento e a areia, mistura bem na bitorneira. Se for feito dentro de um carrinho de mão, mistura com a enxada, né? Depois agrega a água, faz uma massa fina e por final, então, a brita. Aí tem que verificar se ela não está muito dura. Ela tem que estar assim, ó, aguada, ó, aguada. Esse é o ponto. Não se mistura mais nada. Agora meu marido vai falar sobre as medidas da forma. Oi, eu sou o Calu. Eu só queria dar uma explicação aqui sobre como nós fizemos pilar, sobre a forma que nós fizemos. Só para explicar as medidas. Como nós quisermos fazer uma medida de 10 por 10 no moeirão, ou pilar, que alguns chamam, aí então a gente fez, eu quero só explicar um pouquinho as medidas para chegar nessa medida exata de 10 por 10. Tá, o fundo seria então, nós pegamos uma medida de 22 centímetros, para dar exatos 10 centímetros, que tem uma tábua no meio, que é 2 centímetros, e daí então fica, essa aqui, então cada diferença de 2 centímetros, nós tivemos que fazer o fundo de 22 centímetros. E essa aqui é exatamente os 10 centímetros. Então, para dar bem certo, essa aqui, como a gente pregou ela pelo lado, então nós fizemos uma diferença de 22 centímetros para dar bem certinho, exato, o nível dos 10 centímetros, descontando o fundo. Então ele fica bem certinho 10 centímetros. Como os outros fazem tudo de ferro, já compram pronto, a gente resolveu fazer assim, então, né, que é mais econômico, já que a gente está se tratando de economia. Então, para ser mais econômico, a gente fez nesse estilo aqui. E está funcionando, nós já fizemos vários pilares e já funcionou muito bem isso aí. O comprimento dele? É 2,5 metros. Nós fizemos, o comprimento é opcional, você pode fazer como você quiser, a altura que você precisar, né? Mas nós usamos de 2,5 porque a gente faz uns galpão, a gente fizemos umas quantas coisas já com pilar, né? De concreto. O que eu queria explicar só assim, se for usar, faz uma forma, né? Mas se vocês quiserem fazer um pilar menor para, tipo, fazer uma cerca, alguma coisa assim, dá para botar uma divisória aqui no meio. Fazer uma tabuinha, né? Uma divisória e usar só metade ou uma porcentagem do comprimento dele. Não precisa fazer forma nova para cada pilar que vai fazer, né? Se for fazer menor. Se quiser fazer menor, não precisa fazer um outro novo. A gente só bota uma medida aqui dentro, fecha ele e faz o tamanho que quer. Nós fizemos 2,5, porque daí os 2,5 então a gente ocupa bastante. A gente ocupa bastante esse tamanho e aí quando a gente quer diminuir, a gente diminui. Porque mais de 2,5 para nós não tem necessidade de ter. Então vamos lá, vamos começar a fazer agora. Essa parte eu vou deixar para ele, porque é mais pesado e hoje ele está em casa, então ele vai fazer a parte mais pesada do serviço.
É feito então uma camada de massa de uns 4 centímetros no fundo, né, Calu? Uns 4 centímetros em todo ele primeiro. Então ele já colocou na base assim de o que? Uns 5 centímetros mais ou menos. Mais? 2 centímetros de cimento, né? Nas duas formas ele colocou uns 2 centímetros então da massa, né? Cimento com brita. Agora então eu vou colocar o nosso bambu ou taquara, tá? E ele ajeitou lá na outra ponta, bem no meio, gente, bem no meio. E ele vai botar então aqui as varas de ferro na outra, então. São 3 barras de ferro. Ali. Duas, ele vai botar 2 agora e depois mais acima ele vai botar mais uma, eu acho, né? Isso? Uhum. Uma coisa muito importante que eu não falei antes é não deixar ela direto no chão. Dá pra ver que nós erguemos ela um pouquinho, botamos em cima de 3 tijolos, porque se chover, daí não pega muita umidade e não apodrece a tábua, né? E nivelar. Colocar o nível para ver se ela tá bem certinha, para ele não ficar uma ponta mais fina que a outra ou mais grossa, né? Isso também é importante. Agora então a gente já volta, ele vai colocar, preencher de cimento até em cima, pai? Ou tu vai... É? Até em cima ele vai botar. A gente já volta então. Então, gente, ó, ele já colocou, nesse lado aqui a gente já preencheu até em cima. E esse aqui então ele botou mais 2 centímetros de cimento, né, pai? Calu. Eu chamo ele de pai, mas isso não dá nada. E aí então agora mais um ferro de construção. Agora nós vamos preencher até o final. Eu tô falando que é ele que tá fazendo, mas eu tô botando a mão na massa direto junto. Vamos fazer até o final. Dar continuidade ao vídeo até o fim, então. Preenchendo até em cima com massa. Nós tivemos que fazer 2 carrinhos de cimento, 2 maquinadas de cimento. Então deu 2 carrinhos de mão cheio para esses 2 pilar, mourão, sei lá, que nós estamos fazendo, né? Então, no total, o comprimento deles é 2 metros e... Carlos? Meio. 2,5 metros no comprimento e 10 centímetros aqui de largura e de altura também, pai, é 10 por 10? É 10 por 10, então, no total, finalizando ele. Quando está finalizado, esse é o tamanho, a medida dele. Então, a gente faz assim, nivela bem, né? Vou botar aqui. Uma coisa importante para se fazer também, depois que ele tá terminando, ó, dá umas batidinhas com o martelo para ele se assentar bem, né? Para não ficar nada de espaço vazio. A gente fez aqui bem pertinho do muro porque é o único lugar que a gente não ocupa no dia a dia, né? Então, são 15 dias no mínimo que ele tem que ficar aqui parado, secando. Aqui agora nós estamos na época de bastante chuva, bastante umidade, então são 15 dias, né, Calu? Talvez em lugares mais quentes, 10 dias é suficiente? O bom é 2 semanas, né? O bom mesmo é 2 semanas, ele disse. Então, pode pegar sol. Quando eu falo que as artes não podem pegar sol, eu me refiro às nossas artes que eu faço assim, que são espessuras fininhas, né? Vasinhos e outras mais fininhas. Como esse aqui é uma coisa mais forte, mas e tem brita junto, ele pode pegar sol. Então não tem problema, né, pai? Não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar esse vídeo hoje assim. E quando a gente for tirar ele da forma, a gente faz mais um. Porque demora um pouquinho para tirar da forma também, né? Porque ele é parafusado, né, Calu? Uhum. Isso a gente não falou antes, ele é todo parafusado. Então a gente vai ter que tirar os parafusos
Aqui tem os parafusos, ó, de junção. A gente vai ter que tirar esses parafusos, né? Abrir ela e... Então demora um pouquinho, então a gente vai fazer mais um vídeo daqui a 15 dias, bem certinho. 2 semanas, fizemos mais um mostrando e também a gente de repente já vai mostrar o que vai ser feito com eles, que é uma surpresa. Talvez a gente já comece a mostrar, vamos ver, vamos pensar até lá. Então tá, pessoal? Quer dar um tchau, tchau? Tchauzinho. É que ele trabalha muito, né? Ele quer se mostrar, hoje ele tá pauleirão. Também quando ele tá em casa eu tiro o couro dele, né? Então não, na verdade ele precisa me ajudar nessas coisas que às vezes são muito pesadas, como carregar um carrinho de mão cheio de cimento. Quando ele está em casa ele me ajuda daí, senão daí eu faço sozinha. Então, gente, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui vale a pena ser feito, né, Carlos? Vale a pena fazer em casa, tu já fez as contas? Dá uns 20% do custo total do pilar desse que a gente compra. Ele fica 80% mais barato, se a gente fizer mesmo. Vale a pena, então. A gente demorou o quê? Estamos trabalhando nele meia hora, né? Com uma bitorneira, meia hora de trabalho. Eu acho que quando a gente fazia com a enxada, dava 1 hora de trabalho, né? É, mais ou menos isso. Uhum. Tem cimento até aqui no rosto dele, mas esse é sinal que ele trabalhou bastante. Gente, um abraço a todos. Tchauzinho para vocês.